Viajo em um barco cósmico onde os meus companheiros são a humanidade. Preciso de todos como todos precisam de mim. É do livro Mantras de Vida, de Loester. No Livro dos Espíritos, a questão 409. Algumas vezes, num estado que ainda não é de adormecimento, com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades são percebidas. Neste caso, é efeito de visão ou de imaginação. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de se desprender, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. No livro O Céu e o Inferno, nós estamos falando sobre as penas eternas. Continuando. Deus é soberanamente justo. A justiça soberana não é a justiça mais inexorável, nem aquela que deixa toda falta impune. É aquela que tem em conta rigorosamente o bem e o mal, que recompensa um e pune o outro na proporção mais equitativa e nunca se engana. Se por uma falta temporária, que sempre é o resultado da natureza imperfeita do homem e com frequência do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente sem esperança de atenuação nem de perdão. Não há nenhuma proporção entre a falta e a punição, portanto, não há justiça. Se o culpado volta para Deus, arrepende-se e pede para reparar o mal que fez, é um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem é sem fruto, visto que não tem em conta o bem, não é justiça. Entre os homens, o condenado que se emenda vê sua pena comutada, por vezes até perdoada. Logo haveria na justiça humana mais equidade do que na justiça divina? Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. O culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persiste no mal, de modo que não só Deus o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal pela eternidade. Isso não seria justiça nem bondade. Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve conhecer tudo, o passado e o futuro. Ele deve saber, no momento da criação de uma alma, se ela falhará tão gravemente para ser condenada eternamente. Se não o sabe, seu saber não é infinito. Então não é Deus. Se o sabe, cria voluntariamente um ser destinado, desde a formação, à tortura sem fim, e então ele não é bom. Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode estender sobre ele sua misericórdia e retirá-lo do inferno, não há mais penas eternas, e o julgamento pronunciado pelos homens é revogado. A doutrina das penas eternas absolutas conduz, portanto, forçosamente à negação ou à diminuição de alguns atributos de Deus. Ela é, por consequência, inconciliável com a perfeição infinita, de onde se chega a esta conclusão. Se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Se ela existe, Deus não é perfeito. E agora, em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de Antero de Quental, chamada Crença. Minha vida de dor e de procela, que se extinguiu na tempestade imensa,
Despedaçou-se a falta dessa crença que as grandes luzes místicas revelam. E estraçalhei-me como alguém que sela com o supremo infortúnio a dor intensa, desvairado de angústia e de descrença dentro da vida sem compreendê-la. Ah, crer, bem que na terra não possuí quando entre conjecturas me perdi de tão pequena dor fazendo alarde. Crença, luminosíssima riqueza que enche a vida de paz e de beleza, mas que chega no mundo muito tarde.